Ouça com atenção. E por favor entenda que o governo não está lutando só contra o Covid-19. Gente, pelo amor de Deus, não crucifiquem o Bolsonaro. Às vezes ele fala com a intenção de agradar. Bolsonaro é povão. Novamente. Às vezes ele fala muito tentando agradar. Não pensa para falar. Mas isso é tudo que ele está fazendo e muito mais. Se fosse o governo vermelho, como em muitas epidemias passadas, o Brasil estaria em uma situação pior que a Itália. O problema é que Bolsonaro está sendo pressionado, porque muita gente não está suportando esta crise. Ações do governo Bolsonaro em combate ao coronavírus. Primeiro, combate à transmissão. Liberação de 450 milhões de reais para que instituições de ensino possam comprar álcool em gel e outros produtos de higiene. Suspensão de visitas nos presídios federais. Substituição de aulas presenciais por aulas à distância. O site está na descrição. Restrição temporária à entrada de estrangeiros pelas fronteiras do país. Compra de insumos necessários para a prevenção no sistema prisional de todo o país. Segundo, manutenção dos empregos. Projeto de simplificação temporária de regras trabalhistas. Trabalhador e empregador vão poder celebrar acordos individuais, respeitados os limites previstos na Constituição Federal. Auxílio emergencial de 15 bilhões de reais para trabalhadores informais. 5 bilhões de reais do projeto para as pequenas e microempresas. Facilitação e renegociação de créditos. Desburocratização para importação de insumos e matéria-prima. Prorrogação do prazo de pagamento do FGTS, injetando 30 bilhões de reais na economia. Adiamento do pagamento dos impostos do Simples Nacional, com economia de 22,2 bilhões de reais para pequenas e médias empresas. Redução de 50% nas contribuições para o Sistema S, beneficiando empregadores. Governo vai arcar com parte dos salários dos que ficarem com redução de jornada. Terceiro, tratamento. Convocação de 5 mil médicos para reforço no combate ao vírus. Instalação de mais 2 mil leitos em todo o Brasil para atendimento a pacientes. Distribuição de 30 mil kits para diagnóstico do coronavírus pelo Ministério da Saúde. Desoneração de impostos para produtos necessários no combate ao Covid-19. 432 milhões de reais para os estados estruturarem planos de contingência. Repasse de 4,5 bilhões de reais do fundo do PIVAT para o combate ao coronavírus. Quarto, economia. Antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Suspensão da prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Sem interrupção dos pagamentos. Antecipação do abono salarial para junho. Injetando 12,8 bilhões na economia. Inclusão de mais 1 milhão de pessoas no Bolsa Família, com liberação de 3,1 bilhões de reais. Pagamento do FGTS prorrogado 30 bilhões de reais. Adiamento do Simples Nacional 22,2 bilhões. Redução de contribuições para o Sistema S 2,2 bilhões de reais. 5 bilhões de reais para pequenas e microempresas. Quinto, inteligência e estrutura. Criação de uma força-tarefa. O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos do Covid-19. Criação do Comitê de Especialistas Rede Vírus, para promover pesquisas relacionadas ao coronavírus. Liberação de um pacote de 147 bilhões de reais para reduzir os efeitos do coronavírus, sendo 83,4 bilhões de reais para a população mais vulnerável, 59,4 bilhões de reais para a manutenção de empregos, 5 bilhões de reais no combate à pandemia. Enquanto alguns fazem politicagem, o governo Bolsonaro age fortemente para combater este mal e proteger a população. O governo federal responde com plano de 88,2 bilhões de reais para fortalecer estados e municípios, sendo este exposto abaixo. Transferência para a saúde 8 bilhões de reais, o dobro do previsto. Recomposição FPE e FPM, 16 bilhões de reais. Seguro para queda de arrecadação. Orçamento assistencial social, 2 bilhões de reais. Suspensão das dívidas dos estados com a União, 12,6 bilhões de reais. Renegociação com bancos, 9,6 bilhões de reais. Dívidas de estados e municípios com bancos. Operações com facilitação de créditos, 40 bilhões de reais. Soluções temporárias para a situação de emergência,
2 MPs vão transferir recursos para fundos de saúde estaduais e municipais. União entrará com mais recursos que o solicitado. Governadores solicitaram 4 bilhões de reais para ações emergenciais em saúde. O governo federal está destinando 8 bilhões de reais em 4 meses. Seguro para perda de arrecadação de transferência da União. Garantia de manutenção do FPE e FPM aos mesmos níveis de 2019. Estima-se que o governo federal acesse com 16 bilhões de reais em 4 meses. Soluções permanentes para problemas estruturais. Aperfeiçoamento das reformas. PEC emergencial do Pacto Federativo e Plano Mansueto estão sendo aprimorados e darão fôlego a estados e municípios para vencer a crise. Governo Federal, Justiça, Congresso, estados e municípios juntos construirão uma saída estrutural federativa. O presidente da República assina autorização para empréstimo ao estado de Alagoas, ajudando no combate ao coronavírus. Medida segue ao Senado para aprovação em plenário. Envio ao Congresso das PECs 186, 187 e 188, além do PLP 149, propostas relativas principalmente ao novo Pacto Federativo, descentralizando recursos. Mais Brasil menos Brasília. O Pacto Federativo é uma proposta do governo federal para a descentralização de recursos. Com ele, governadores e prefeitos de estados e municípios terão autonomia para a gestão e aplicação de maior quantidade de recursos nas áreas sensíveis de cada região, tais como saúde, segurança e educação. O governo federal propõe a estados e municípios a inclusão de uma cláusula de calamidade pública, onde recursos extras poderão ser utilizados para atender às necessidades locais por ocasião do enfrentamento de uma situação adversa. O governo federal realizou em novembro de 2019 a transferência voluntária de 11,7 bilhões de reais a governadores e prefeitos, o maior montante já realizado na história do Brasil. Mais Brasil menos Brasília. Com as reformas já aprovadas e com outras que estão sendo analisadas pelo parlamento, os poderes demonstram a responsabilidade com o dinheiro do pagador de impostos. Responsabilidade fiscal, estabilização das expectativas de investimento de infraestrutura, manutenção da baixa inflação, juros baixos e o dinheiro da saúde sendo aplicado corretamente sem que os rentistas sejam a única saída para o Brasil. Mais uma vez, vamos acelerar a descentralização de recursos proposta no Pacto Federativo, atualizando medidas do governo federal no enfrentamento ao coronavírus e alinhando as demandas dos estados. Questionamentos sobre legalidade de doações de álcool por usineiros para higienização e combate ao Covid-19. O presidente da Anvisa, Almirante Barra, esclarece que basta a autorização de funcionamento de empresa para procedimento, sem mais burocracias. O ministro Paulo Guedes esclarece que disponibiliza todos os recursos possíveis no prioritário enfrentamento ao coronavírus, sendo direcionados como mostram atualizações em nossas redes sociais. Antes do início do surgimento dos casos iniciais do vírus no Brasil, caminhávamos certeiramente no último trimestre de 2019 e 2020, com crescimento em torno de 2%. As reformas encaminhadas pelo Executivo Federal e aprovadas pelo Congresso possibilitaram maior investimento. E as que estão por vir são prioridades para o combate à onda de desemprego, conjuntamente com mais recursos no combate ao Covid-19. Ministro Tarcísio expõe a preocupação real de desabastecimento, devido a medidas descoordenadas por alguns estados e municípios. A logística de transportes precisa ser compreendida para a distribuição de kits dos mais de 10 milhões de kits iniciais para testes do Covid-19. Já passada a fase de coordenação, é preciso que sigam os acordos e orientações segundo as regras da Constituição, protegendo os grupos de risco e seguindo a continuidade da vida normal sem alarmismos, com prevenções e cuidados adequados. Novidades práticas diárias no enfrentamento ao coronavírus, como por exemplo, a descoberta de que um ventilador de oxigênio pode ser usado para 4 pacientes ao mesmo tempo. Nova portaria do Ministério da Saúde, de 24/3, liberando mais recursos para estados e municípios. Dia 25/03, ocorrerá reunião entre secretários de saúde de todo o Brasil com o ministro da Saúde para direcionamentos conjuntos, diante de mais uma fase da evolução do enfrentamento ao Covid-19.
Postagens anteriores são extremamente importantes para acompanhamento do dia a dia das decisões tomadas pelo corpo do Poder Executivo Federal. Já são quase 600 bilhões de reais de recursos do governo federal para o enfrentamento ao Covid-19. Live, toda quinta-feira com o presidente da República. Com esclarecimentos e assistência a todos que desejam um Brasil saudável e próspero. Acompanhe a live, toda quinta-feira com o presidente da República. Reunião com países do G20 animou as nações diante dos resultados positivos brasileiros iniciais na eficácia dos medicamentos Roquinol e hidroxicloroquina contra o Covid-19. Reunião G20. Precauções com idosos e grupos de risco, juntamente com a preocupação da empregabilidade para a manutenção do bem-estar de todos. Ampliação do Bolsa Família. Com a MP do 13º expirada por falta de votação, o Executivo estuda maneiras para a volta deste recurso. Por determinação do presidente, os laboratórios do Exército aumentam sua produção dos medicamentos promissores ao enfrentamento do coronavírus. O Ministério da Economia anuncia por 3 meses o valor de R$ 600 do pagamento de auxílio a trabalhadores informais no Brasil. O governo federal aciona a justiça para ampliar serviços essenciais para a população, hoje impedidos por alguns governadores e prefeitos. Com mais uma baixa do preço do petróleo no mundo, o Brasil este ano baixou cerca de 40% o valor do diesel e gasolina nas refinarias. O Ministério da Defesa e a Caixa Econômica colocam seus navios, hospitais e barcos agência à disposição em locais remotos e outras regiões no enfrentamento ao Covid-19. A Apsen Farmacêutica anuncia a produção gratuita de milhões de unidades dos medicamentos no combate ao coronavírus. O governo assina decreto de funcionamento das 12.956 caixas lotéricas, serviços essenciais, devido à determinação do fechamento de 2.463 unidades por alguns governadores e prefeitos. A Caixa Econômica anuncia 5 bilhões de reais de financiamento com redução de juros por mês para 0,8% às Santa Casas. Casa própria. Governo amplia de 60 para 90 dias o não pagamento aos compradores, devido à crise, avaliando o tempo ainda maior de postergação. A Caixa Econômica anuncia redução de juros. Em 2018 era de 14% ao mês, hoje passando para 2,9% ao mês. Ainda análise de maior redução. Tratamento. Covid-19. Mais detalhes das ações do governo federal. 21/3 a 27/3. O Ministério da Saúde libera mais de 600 milhões de reais para ações no combate ao vírus. Ampliação no número de testes para 22,9 milhões. Mais 84 laboratórios ajudarão no diagnóstico para o Covid-19. Universitários autorizados a atuar no enfrentamento da questão. 4 fábricas nacionais com foco total em produção de respiradores. Distribuição inicial de 3,4 milhões de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina, para uso em pacientes seguindo as orientações médicas. Mais testes para profissionais de saúde e segurança que agem no fronte de batalha. 202 milhões de reais do Fundo de Segurança vão para o combate ao coronavírus. Hospitais de pequeno porte recebem infectados, dando mais segurança aos postos de saúde. Fundo da Justiça aprova 18,6 milhões de reais para ampliar leitos de UTI. Postos de saúde adotam orientações mais ágeis e seguras nos atendimentos. Nova ação MP abre crédito extraordinário de mais de 3,419 bilhões de reais em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, da Defesa e da Cidadania. Finalidade: enfrentamento da situação de emergência decorrente do Covid-19. 100 milhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destinados ao apoio emergencial às pesquisas relacionadas ao tema. 3.037,60 bilhões para o Ministério da Cidadania destinados ao pagamento adicional do Bolsa Família. 220 milhões de reais para o Ministério da Defesa, destinados ao pronto emprego. Das Forças Armadas. 62 milhões de reais para o Ministério das Relações Exteriores, destinados à assistência a brasileiros no exterior e cooperação humanitária. Fonte dos recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2019.
Mais anúncios nesta semana, 21/3 a 27/3, relativos a empregos e previdência social. Anúncio de 40 bilhões de reais para financiar salário do trabalhador de pequenas e médias empresas. MP 927, compensação de horas, regime especial em caso de eventual interrupção da jornada de trabalho. MP 927, concessão de férias coletivas, antecipação de férias individual, com aviso ao trabalhador até 48 horas antes. MP 927, adiamento de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, medidas em parceria com o BNDES, transferência de 20 bilhões de reais do Fundo PIS, PASEP, para o FGTS. Suspensão temporária de pagamentos de financiamentos diretos e indiretos para empresas. Ampliação de 5 bilhões de reais no crédito para micro, pequenas e médias empresas. Prova de vida suspensa por 4 meses. Beneficiários do INSS não terão interrupção nos pagamentos por não realizar a prova de vida. Com agências fechadas, o governo reforça trabalho virtual no INSS. Benefícios serão concedidos sem perícia presencial, bastando anexar laudo médico em um sistema virtual do INSS. A informação é a melhor prevenção. Acompanhe diariamente as informações aqui divulgadas, e pelos órgãos do governo do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não crucifiquem o Bolsonaro. Às vezes ele fala com a intenção de agradar. Bolsonaro é povão. Novamente. Às vezes ele fala muito tentando agradar. Não pensa para falar. Mas isso é tudo que ele tá fazendo e muito mais. Se fosse o governo vermelho, como em muitas epidemias passadas, o Brasil estaria em uma situação pior que a Itália. O problema é que Bolsonaro está sendo pressionado, porque muita gente não está suportando esta crise.